Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um super episódio do nosso Pod Rosa Podcast. E hoje a gente tem uma convidada super especial, a Giovana, que ela é Master Coach, ela é especialista em autodesenvolvimento, em autoconhecimento, ela é analista de perfil através da ferramenta DISC. Gente, o currículo da mulher é maravilhoso. Então, eu vou dizer para ela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós estamos muito felizes de te receber aqui hoje, né? Então, dando continuidade aí aos nossos episódios especiais do Dia da Mulher, né? Do mês da mulher, porque a gente merece um mês inteiro, não é só um dia, né, gente? E a gente tá aqui nesse propósito desse mês trazer informações super importantes para as nossas ouvintes, né, para as nossas poderosas. E a gente é uma honra te receber, porque a gente quer da tua ajuda também, quer te ouvir o quanto que a gente pode trazer, né, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento para as nossas espectadoras, para as nossas ouvintes. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nossa, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, Que legal. Trazendo um pouquinho do que eu sei, né? Falar sobre autoconhecimento, que eu acho que é essencial na vida das pessoas, né? Buscar se conhecer, se entender. E espero ajudar muita gente, muita mulher, né? A gente tá falando aí do mês da mulher. Mesmo. Eu acho que vai ser muito legal esse papo que a gente vai ter aqui. A gente costuma dizer que os nossos episódios, elas escutam ou assistem, né, no YouTube, sempre com um caderninho, anotando, assim, aquelas dicas que elas vão colocar em prática amanhã. Então, é isso que a gente tá aqui no propósito de trazer para as nossas poderosas, todo episódio, Giovana. Então, eu tenho certeza que você vai ter muito para contribuir com a gente. Que bom, espero que sim. E aí, Giovana, vamos primeiro caracterizar, né? O que é esse desenvolvimento? O que é a análise comportamental? O que é esse desenvolvimento que a pessoa faz, né, nessa área que você atua? Então, explica pra gente, qual é o problema que você resolve para as pessoas? Doutora, sabe quando a gente pensa em mudar a outra pessoa porque ela não faz aquilo que a gente gostaria que ela fizesse? Tenho certeza que várias pessoas aqui já... Casamento, o nome disso. Meu marido não faz o que eu quero. E nem vai fazer, meu amor. Não vai mudar ele. Ai, se o meu marido fizesse isso, minha vida seria muito melhor. Então, normalmente as pessoas tendem, né, a colocar sempre o problema no outro, né? Então, as coisas não acontecem na minha vida porque o outro não está contribuindo, porque o outro não está fazendo. Então, esse autoconhecimento, né, a busca do autoconhecimento, vem para a gente entender que não é o outro que vai mudar. Somos nós. A gente precisa mudar, a gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer, entender quais são os nossos pontos fortes, os pontos a desenvolver, porque a gente tem muitos, né? E a partir daí, as coisas começam a fluir, né? Então, eu penso que o autodesenvolvimento vem para a gente ter uma percepção de nós mesmos, né? Do que nós somos e como a gente pode lidar com as outras pessoas, já que elas são diferentes, né? Cada um tem um jeitinho de lidar com as coisas que acontecem, né? E é isso. Então, eu busco trazer esse conhecimento, né, para as pessoas, né? Fazer com que elas desenvolvam isso. E também a pessoa conhecer quem é cada um e a característica também ajuda, né? Muito. Porque aí você vai saber como lidar com cada indivíduo. Uhum. E como é feita essa análise comportamental? São testes, são sessões? Como é que você desenvolve essa análise? Eu gosto muito de iniciar com os assessments, que são testes, né, que a gente aplica e a partir daí a gente tem um resultado de acordo com o que a pessoa responde. Então, eu aplico alguns, né? Tá. E ali eu faço mapeamento comportamental. Então, a gente chama de mapeamento. Eu vou entender quais são os comportamentos. A gente tem padrões de comportamento. A gente tem formas de se sentir reconhecido e valorizado, né? A gente tem âncoras de carreira, que é o que norteia, né? O que a gente entende que vai fazer bem pra gente. Então, eu aplico esses assessments
trago a percepção para a pessoa, né, para o cliente, e depois a gente faz um trabalho de desenvolvimento em cima disso. Então, ele vai ter essa percepção e ele vai entender o que ele precisa trabalhar, o que precisa desenvolver, né? E aí a gente vai junto nessa caminhada, né? Eu vou apoiando, né, a pessoa nessa caminhada. Tu sabes que tinha uma coisa muito interessante, quando, vixe, muitos 1000 anos atrás aí, mas tem menos de 10 anos, né? Eu, pela primeira vez, eu comecei a fazer os meus testes, né? E aí, quando eu vi, eu disse, meu Deus, é realmente... É a pessoa... Já me conhecia a vida inteira. Então, a sensação que a gente tem quando a gente faz é que a pessoa leu a tua alma. Uhum. A pessoa diz assim, meu Deus, o que é isso? São ferramentas poderosas. Concordo em gênero, número e grau. Esta semana eu fiz um assessment. Sério? Aí eu comecei a ler, eu falei, cara, não. Tu nunca tinha feito, amiga? Já tinha feito alguns. Mas isso também, Mas é com porque o tem tempo, vários. ele vai se moldando, né? Sim, Com os nossos sim. aprendizados e tudo O mais. meio que a gente vive, E né? fiz um recente. Eu comecei a ler aquilo e falei, meu Deus, esse cara me conhece. É muito Parece engraçado. que ele conhece, assim. E tem o teu perfil normal e o teu perfil adaptado, né? Adaptado. Aquele que você se adapta socialmente, né? Uhum. Mas aí o teu você- que você acha que seu meio tá exigindo de você. Exato, né? exato. E é interessante Então, é que muito isso gera um interessante. sofrimento, né? Porque, tipo assim, você tem que adaptar quem você é, então isso gera um nível de estresse para você se adaptar Sim. àquilo que você acha que é a resposta que o meio precisa de você. Exato. Mas assim, o que eu achei interessante é que tem vários, né? Você Sim. faz primeiro aquele disque geralzão, né? Aí depois você vai ter os pilares. Explica melhor pra gente, para as pessoas entenderem como é que são esses outros tipos que as pessoas pouco conhecem. Sim. Que as pessoas conhecem mais aquele disque geral, né? É. Primeiro E tu tem- explica tem- o que é o disque. É, Tá. e depois tem as letrinhas, né? O E, N. O meu ficou o ente. Tá. Ficou Lembra? doente. Ficou doente. Tô doente. Não estou doente. Explico. Explica o que é isso, porque a gente tem brincadeira que a gente faz, né? Olha, tu é alto isso, aqui é Você- muito S. É, O meu tem eu acho que é mesmo. C. É bem legal quando a gente faz em Tu é muito empresa. sério. Ah, até mesmo. parece. C. O meu D deu 96. Eu fiquei um pouco preocupada. Um pouco. Tu é Dzão mesmo. Essa daqui tá é doida, É. mas Cara, Dzão. aí eu peguei e comparei com o meu assessment anterior. Cara, mesma coisa. Isso não Incrível. muda, E né? não mudaram, nem os Não outros muda. padrões não. Os outros padrões mudaram. Tá, mas o D. O D é. Não, mas ela é mais de muito 90% D. É. 96 de 100. Só, né? É muito Meu alto. Deus. É alto. Explica aí, porque as pessoas aqui estão querendo entender. Gente, Por que ela é tão D assim? essa ferramenta é a que eu mais gosto. É. Que é a que mais traz, assim, quando eu aplico, que eu vou dar devolutiva, as pessoas falam, nossa, você é cartomante? Quase Você isso tirou mesmo. carta? O que é isso? Que você Você sabe? tá me stalkeando no É, Instagram, como né? que você sabe tudo isso? Conversou com meu marido. Né? E aí eu falo, não, gente, vocês que responderam. Mas o DISC, né? A gente chama de DISC. Ele vai avaliar os padrões de comportamento. Então, o D é dominante. Generala. Dominante. O I é Generala. influente. O S é estável. E o C é cauteloso. A gente diz que não existe padrão bom ou ruim, certo ou errado, melhor ou pior. A gente é uma mistura de todos os Sim, padrões, sim. né? Só que um ou dois predominam, né? E aí a gente vai observar quais são as características desses. O D, gente, Agora que ela me pegou pra Cristo toda vez. é tipo um tratorzinho, né? Que sai passando e não costuma. Deixa o rastro de sangue atrás. Meu Deus. Vou acabar com ela. Ela aqui, só é um pouquinho mentira. autoritária. Só. Só um pouquinho autoritária. Ela sim, quando ela coloca Mas uma Jesus coisa na salvou cabeça, ela, gente. Amém. Jesus resgatou essa Amém. mulher. ela começou a se O olhar. balanço dela é Jesus na vida dela. Amém. Ela começou a se olhar e perceber, não tá legal assim, esse D é muito alto. Mas assim, o D, a gente passa a percepção dos padrões altos, né? Quando dá muito alto, assim. Então, normalmente, um D alto, ele é aquele que vai querer atingir o resultado a qualquer preço. Então,
o fulano tá triste porque eu não dei atenção pra ele. Problema dele. Tá bom, querido, Né, Jaci? eu quero atingir o meu objetivo. Agora, se você tá triste por causa disso, desculpa, Só lamentos. só lamento. Meus pêsames. Então, o D, ele é muito bom pra trabalhar com meta, né, com o resultado, né, olhando pro resultado. Existem profissões para os perfis, né? Tem profissões que tem, assim, não é Tu tá uma... na certa, amiga. Tá na certa. Não é né, algo engessado, mas a gente tem, sim, alguns padrões que se dão bem em determinadas funções. Por exemplo, um D alto, se ele é um D e um I, ele vai muito bem na gerência, Eu tenho, né? Então, ele vai buscar o resultado, ele olha para a pessoa, mas ele não é melindroso. Ele não vai ficar ali, ai, tadinho, ele tá sofrendo. Sendo um I alto, já pulando pro I, o I alto, ele gosta muito de pessoas. Ele chega chegando, ele faz amizade. Então, tá ali uma rodinha de conversa, a pessoa já chega contando a vida, super... Eu faço uma amizade de fosse 3 minutos. Adora, gente. O I adora confete, né? O I adora ser visto, Agora fala os ser pontos reconhecido. negativos do I também. Desorganizado. Baixa execução. O I, Por ele isso que eu tenho ajuda que tá todo com mundo. D, entendeu? O I, ele começa a ajudar todo mundo, mas ele não Não, na termina. verdade, tu tem uma equipe pra te ajudar. Tem, a pois finalizar. Porque eu tenho Isso tu iniciativa, mas aprendeu. então, eu não tenho iniciativa, É. mas eu tô acabativa. É. Então eu tenho o povo que acaba tudo pra mim. Só que aí você quer ajudar, você quer... Porque o I, ele tem essa necessidade de se sentir querido, né? Pertencente. Sim, olha, todo mundo me adora. Que legal, vou ajudar. Só que aí começa e não termina. Vereador, né? E Nossa candidata vereadora. Eu sou IS. IS. Eu Tá. não sou alto I, mas eu sou IS. Tá, você é totalmente voltada para pessoas mesmo, Isso, né? O S, ele é o perfil estável. Então, ele é aquele que ele lida muito bem com pessoas, ele é um grande apoiador. Ele gosta de ficar nos bastidores, apoiando, ajudando. Ele não gosta de aparecer, diferente do I, né? Esse é meu O I marido. gosta de aparecer. Eu sou eu sou ID e o meu marido é SI. Então, assim, eu vou, né? E ele vai me dando segurando um suporte. pouquinho. Então, assim, vai. eu considero meu casamento uma junção perfeita. Porque tu imagina um casamento com 2 I. Ou então o meu D também é muito forte, né? Ou então 2D, é um negócio muito complicado. Então, é interessante porque até você vê, isso não é uma coisa só pra carreira. Isso é uma coisa que também serve pra tua vida. Casamento. A questão Menina, análise comportamental. antes de namorar, pegue Passa a o perfil. criatura O e disque. pede pra ele fazer o disque e vê se dá certo com o É a seu. melhor coisa. Fica a dica, não vale só pra empresa, porque a gente quando contrata um colaborador, eu pelo menos na minha empresa, quando eu contrato um colaborador novo, eu coloco logo ele pra fazer o disque. Porque também eu vou conseguir entender se ele vai se adequar àquela função que eu tô dando pra ele, Uhum, aonde isso é que eu muito posso importante. extrair o máximo de potencial dele, aquilo que eu preciso desenvolver nele, né? Como você tá falando, eu sou IS, eu também sou aquela que tem aquela função de mestre, eu gosto de ensinar, eu gosto que as pessoas aprendam quando estão comigo, né? Então eu sempre procuro entender o que eu posso, né? O que vai ser mais fácil para essa pessoa aprender Uhum. também, o disque consegue mostrar isso. Porque tem pessoas que não adianta, não vai conseguir. Você queima entender. um profissional Isso. quando você coloca ele numa posição Errada. que é errada, que não tem nada a ver. Eu sempre faço antes de eu contratar, né? Todo mundo que trabalha comigo faz o perfil DISC antes. Por quê? Porque primeiro eu determino qual é o perfil que eu quero para aquela função. Uhum. Aí quando a recrutadora vai selecionar, ela já me traz, olha, só essas pessoas que estão dentro do teu perfil. E tanto que a moça, assim, o meu braço direito, né, que trabalha diretamente comigo, como eu não tenho eu preciso desse Dzão, ela é uma pessoa alto D. Por quê? Porque aí ela vai pegar e vai determinar, doutora, bora, vamos, faça. Né? E assim, quando chega, a pessoa se constrange, né? Porque, tipo assim, a pessoa tá trabalhando comigo, aí eu digo assim, olha, mana, tu tem que mandar em mim. Porque se tu não mandar em mim, eu sou desgovernada e sem foco. Então, é importante que você reconheça, se conheça, porque se você não se conhece, você não aceita.
coisas que vão te ajudar e te complementar. Uhum. Então, isso é muito importante. Sim. E isso tem tudo a ver até com o nosso bate-papo anterior, né? Falando sobre carreira e tudo, a importância de montar times complementares, né? Isso. Para que você realmente tenha êxito nas ações. Porque enquanto eu tenho um D, mas eu tenho o I, eu tenho, né, Um a apoio conformidade, eu do- tenho Imagina. o Isso. conjunto Ter uma complementar, equipe, né? ter uma equipe só de D. É. Nossa, Não, Só vai uma se equipe matar. só de... É o só que a gente de- tá falando, vai Só ser que é engraçado porque as pessoas tendem a contratar quem elas se têm identifica. afinidade. Então, tem que tomar muito cuidado. É muito importante fazer o DISC antes da pessoa iniciar, até para mesclar essa equipe, né? Eu fazia muito É. isso, o DISC, antes de contratar. Normalmente eu optava por D e I. Ah lá. O resultado fez isso, assim, É. vum. Mas o... Mas a Mas porrada as ambiente pessoas de ficaram sobrevivendo. trabalho, Não, as né? pessoas Mas sobreviveram. organizacional, não, um clima super Não, mas aí se ela tá, favorável. no caso, resultado, ela tá falando, por exemplo, time de vendas, né? Pra um Se ela time vai de gerenciar venda, um time gente. de vendas, ela tem que colocar só É. DI ali. É. No É. caso, sobre a gerência dela. Time Aí de vendas sim, tem agora que ser. Vendas tem que ser D e D, tem né? que ser. Porque as pessoas... Porque uma pessoa muito estável, muito conforme, nossa, Não. vai vender nada. Não. E aí, só finalizando o conforme, cauteloso, né? Aquela pessoa que gosta de seguir regras, que gosta de ter tudo planejado, escrito, sempre tá atrás de dados e fatos, né? Para se nortear nas decisões. Ele é parecido com o D, só que ele tem que ter um padrãozinho, né? Ele é muito voltado para o resultado, só que ele tem um padrãozinho diferente do D que vai fazendo o que der na telha para atingir o resultado. E aí a gente fala, né, que o D e o I, eles sobrevivem no caos. Eles não precisam de, né, aquela organização, tudo, eles vão fazendo. E o S e o C já não. O S e o C precisa de um ambiente mais harmonioso, um ambiente mais organizado para conseguir conduzir. E aí, D e I tem iniciativa e não tem acabativa. E o S e o C tem acabativa, mas não tem a iniciativa. Precisa da gente para empurrar. Né? Não tenham. Então, assim, esse eu acho que o DISC é o melhor assessment que tem para que as pessoas se entendam mesmo os comportamentos, né, de um e de outro. E é engraçado quando a gente aplica na empresa, né, como um treinamento, eles ficam, Agora o entendi. D, o S, o I, né? Eles já começam a entender o comportamento e se chamar até pelas letras para poder ficar E mais fazem fácil. bullying. Fazem bullying, muito bullying, muito bullying. Baixa, Existe. senhora. Eu Vai ter um sofri momento. bullying Confessa. durante um ano já no podcast. Principalmente da Alessandra e da Fabiana. E eu quero deixar aqui registrado que é muito triste você sofrer bullying. Quem foi que tu mandou pra roça lá no episódio da Fazenda? Fui eu. Tá vendo como essa inimizade vem de tempo? Gente, pra quem não tá entendendo, eu explicar pra Giovana, é assim. Teve um episódio que nós visitamos uma fazenda e a gente fez uma brincadeira que uma mandava outra pra roça. E aí, cada ponto da visita, que tem uma passeio de trem, é um negócio muito legal. Cada passeio que tinha uma atividade. Aí a gente pegava e mandava mandava, né? Aí foi muito legal. Não, foi tu que me mandou pra roça e eu mandei ela colher a cerola e disse que depois a gente ia fazer o suco. E a Mariana Eu me que mandou beijar o curupira. Foi muito Foi. legal. Foi. Cara, Eu- esse episódio... Se você não assistiu o episódio da Fazenda Santa Rosa, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, você precisa ir na Fazenda Santa Rosa, porque é muito legal. E você também precisa assistir, porque esse podcast foi muito engraçado. Foi divertidíssimo. Nosso episódio de férias. E, Foi assim, legal. uma coisa interessante, você não pode deixar de deixar o seu joinha. A gente tá, né? Não custa nada, a gente só aperta ali no coraçãozinho. E curte, aproveita e compartilha com aquelas pessoas que de repente precisam se conhecer melhor e estão meio perdidas aí pelo meio do caminho. Agora, Giovana, é assim, na vida pessoal, como é que funciona essa aplicação? Você se conhecer, fala um pouco dessa questão do autoconhecimento. Você diz... Pra vida pessoal, né? Tá. Como é que é importante você saber seu perfil de personalidade?
para você aplicar isso na sua vida. Não só questão laborativa, mas convivência de Sim. casa, Sim. de amigos, de casamento. Até puxando para o casamento, a gente sabe que principalmente no início do casamento existem muitas briguinhas bobas, né? Às vezes porque um deixou uma toalha jogada, né? Outro deixou uma roupa jogada no banheiro. Então existem essas briguinhas e eles não entendem, né? Os casais ali novinhos acabam não entendendo. E é muito importante, né, trazer esse autoconhecimento para a vida do casal, por exemplo, para que, olha, ele deixa jogado porque para ele não faz sentido pegar, né? E a outra pessoa, às vezes, muito organizada, se incomoda. Então, é trazer o perfil de cada um e começar a trabalhar para que os dois se entendam. Então, olha, isso não te incomoda, mas me incomoda, né? O que a gente pode fazer? Né? Como que a gente pode trabalhar para poder ir ajustando aí e evitar brigas? Pra pessoa né? entender que não, a pessoa não faz aquilo de birra, né? Não é de propósito. Não, olha, a pessoa tá fazendo aquilo porque só pra me irritar. Tá fazendo só porque ela É. quer me ver irritada, É. né? Mas não é, porque às vezes, como tu falou, não faz sentido. Tem né? aquelas situações que a pessoa fala assim, poxa, ela tá vendo que eu tô precisando de ajuda e não me ajuda. Mas a pessoa não tá vendo. Ela não tá vendo. Sabe? Às vezes você tem que levantar a mão e falar, olha, me ajuda. E aí a gente entra na análise de valorização, né? Como a pessoa se sente valorizada e amada, né? Então a gente Tem pode um levar... teste Tem pra um isso teste também? das 5 linguagens do amor. Ah, tá. Então, é a Do forma- livro, Tracy Gary- Chapman? Gary Chapman. Gary né? Chapman. Gary Chapman. Ele trouxe para esse assessment a análise das 5 linguagens do amor. Ai, que legal. Então, a gente Não pode sabia aplicar que tinha tanto isso. no pessoal, a gente consegue entender as nossas linguagens, tanto no pessoal como no profissional. E dá diferença. Dá É diferença. mesmo? Olha Aham. só. É porque, por exemplo, você pode estar pegando todos os colaboradores ou todo mundo da sua casa e você achando que as pessoas vão se sentir valorizada, sendo presenteada. E, na verdade, ela só quer um tempo de qualidade. Sim. Ela só quer, às vezes, um ouvir, né, de uma coisa que não é dita. Então, Um isso é muito toque, legal. Né? Isso é muito legal porque cada pessoa vai ser diferente Sim. da outra, né? Então, o jeito que você trata um filho não é o mesmo jeito que você trata o outro. E aí você precisa compreender a necessidade de cada um, senão aquele quer tratar, mas eu faço igual para todo mundo. Só Não que adianta. não adianta porque a pessoa que não tem aquele valor da linguagem que você vai entregando, ela não vai se sentir valorizada e não vai se sentir amado, né? Não, e o pior é que aí ele pode se sentir preterido em relação ao outro filho, né? Exatamente. Por que para ele faz assim, que é, né? E para É. mim não. E quando a gente fala dessa linguagem de valorização, a gente costuma fazer o que a nossa linguagem. Então, se eu gosto, se para mim a minha linguagem é palavras de afirmação, eu vou tender a falar palavras de afirmação para todo mundo que está ao meu redor. Só que é isso, né? Só que isso me Às vezes, impacta pra e não você, o outro, né? Uhum. Pra você não faz sentido nenhum ouvir que você fez um bom trabalho ou que você tá muito bonita ou assim, é legal, mas eu preferia que ele sentasse comigo e olhasse no meu olho a hora que eu estivesse conversando, do que ficasse falando que, né, eu fiz um bom trabalho ou enfim. Então, é muito importante a gente entender essas linguagens ao lidar com as outras pessoas, né? Mas tu sabes que isso também é um valor que vai mudando. Eu acho que assim, com o tempo, eu me lembro que eu gostava muito assim de ganhar presente. Eu adorava ganhar presente. Quando eu fazia meu aniversário, eu já fazia pensando assim, que eu vou ganhar um monte de presente. E hoje em dia é uma coisa que eu já não dou tanto valor. A gente, com a maturidade, a gente vai mudando muito a personalidade, os valores. Eu acho que a pandemia mudou muito também os valores que a gente tinha, né? Então, você percebe que, assim, você percebe acompanhando as pessoas, como elas vão mudando esses valores ao longo do tempo? Sim, sim. A gente fala que comportamento não é algo engessado, né? O comportamento, a partir do momento que a gente entende qual é o nosso comportamento e a gente entende que não está se encaixando para o que a gente gostaria, a gente consegue mudar. Então, é possível mudar. E, assim,
pode ser que num momento eu queira ganhar presente, mas pode ser que no outro momento seja mais legal eu receber um elogio. Não é nada engessado, né? Então a gente vai mudando, sim, ao longo do tempo. Essa era a minha pergunta, se é realmente possível mudar comportamento. Porque eu acho que mudar comportamento é um grande desafio. É doloroso. Eu falo, gente, é muito doloroso buscar o autoconhecimento. Eu acho que a partir do momento que a gente entende como a gente é e às vezes enxerga coisas na gente que a gente não gosta na outra pessoa, já é, né, um baque. Aí, poxa, eu preciso mudar. E é muito difícil a gente sair de onde a gente está e deixar de ter os comportamentos que a gente tinha. Sim. Só que aí a gente, tendo essa autoconsciência, a gente consegue entender que, poxa, eu não gosto que façam isso comigo, então eu não posso fazer isso com as outras pessoas. E aí a gente vai trabalhando essa mudança de comportamento. Um exemplo meu, eu era extremamente tímida. Tá aqui pra mim seria... Eu estaria travada, não falaria. Então, assim, só que eu sou da área de desenvolvimento, eu sou da área de recursos humanos, eu amo treinamento. E eu falava, como que eu vou ter vergonha de falar na frente das pessoas? Isso antes do meu autoconhecimento, hein? Antes de eu entender qual era o meu perfil. Eu preciso trabalhar isso. Então, eu me desafiava. Então, eu tinha que falar com 2 pessoas ou mais, eu já tremia. E aí, eu preciso trabalhar isso porque eu quero trabalhar com desenvolvimento. E aí, fui trabalhando. Foi difícil? Foi. Mas eu consegui desenvolver. E aí, depois que eu fiz o teste, eu entendi que eu sou S altíssimo, e eu desenvolvi o meu I, que era essa questão de estar com pessoas, de falar para pessoas, e aí eu consegui trabalhar. Então, é possível. Eu já sabia que tu era esse. Só o tom de voz, a forma de falar, né? Assim, o I, ele adora desafiar os S's. Uma coisa que para mim foi muito importante é porque, assim, o Auto I, ele também, que é muito interativo, muito comunicativo, ele também é muito impulsivo. Uhum. Então, ele muitas vezes também acaba atropelando, meio que nem um D, só que não é por uma questão de resultado, é por uma questão de interatividade. E eu tinha uma dificuldade muito grande de ouvir as pessoas. E quando eu me vi, assim, quando eu me enxerguei, né, com essa dificuldade, mas com a necessidade de ouvir, eu comecei a fazer um trabalho interno. E no começo era um sofrimento, parecia assim que estava me engasgando, entendeu? Para eu não poder falar. Uhum. E aí eu fiz ancoragens, né, comportamentais, para eu mudar esse comportamento. E hoje em dia eu não sofro mais quando uma pessoa tem que terminar o que ela está falando. Mas eu sofria. Porque é complicado, assim, na tua profissão, uma psiquiatra que não consegue escutar, né? E quer sugerir, né? Porque você já tem tudo pronto na sua cabeça e é tudo muito fácil, né? E a gente tem aquele pensamento acelerado. Às vezes tu não consegue deixar a pessoa terminar de falar, porque tu quer concluir a fala, tu já sabe o que ela vai falar. Não, e o entendeu? TDAH piora tudo. Ainda tem mais isso. essa. Porque além de eu ser auto, eu também sou TDAH. Então, você já sabe que a pessoa... E outra coisa é a raiva que tá gente lenta. Gente lenta dá uma raiva. Não dá, amiga. Gente lenta dá uma raiva. Olha o fruto do espírito, porque irmãs. Pois é, isso que nos salva. Amém. Fruto do espírito. Mas dá vontade de dar na Eu cara sei, primeiro. é verdade. E O Senhor conhece nosso coração. O Senhor conhece nosso coração. E aí, uma coisa, sabe, assim, importante de você ouvir, de você deixar a pessoa concluir, é que isso é muito doloroso no começo. Mas depois você começa a perceber que não é só sobre você. Isso também requer maturidade, né? E então, isso para mim foi um grande ganho que a análise comportamental me deu. É incrível. Eu acho incrível. Dentro do coaching, né? A gente não sugere, a gente não pode falar pro coach o que ele deve fazer. Exato. Ele precisa entender, né, o que ele está trazendo. Através das perguntas a gente vai fazendo com que ele desenvolva o que ele quer. Mas eu tinha dificuldade com isso também. Porque, assim, às vezes estava muito claro para mim o que a pessoa tinha que fazer. Mas o que você pode fazer diante de tudo que você falou, fazia, né? Ia recapitulando. E aí a pessoa não consegue... E tá ali, não... Tava ali, escrito. Mas a pessoa não enxerga. E a pessoa não enxerga. E aí, o que eu ouvi, né? Numa mentoria,
Ela falou assim, a pessoa não viveu aquilo. Você viveu. Você sabe o que deve ser feito, mas ela não viveu, ela não teve aquela experiência. E você não pode fazer com que ela pule etapas, Uhum. né? Você não pode fazer ela pular etapas. Então eu tenho que escutar. E se ela não souber, tudo bem. Uhum. Ela vai achar uma outra alternativa. Eu tive uma coach que, assim, mudou minha... Na verdade, eu passei, assim... Eu fiz com várias pessoas, vários processos diferentes, né? Mas teve uma executive coach que eu quero mandar um beijo. Ananda, eu te amo, meu amor. Você mudou minha vida. E que ela também é, assim, que faz o recrutamento, seleção, né? Das pessoas que trabalham comigo, porque ela já me conhece tanto que ela já sabe, né? Quem vai dar certo comigo, quem não vai. Então, uma das coisas, eu era muito impaciente com as pessoas. Eu acho que eu ainda sou, mas era pior. Então, assim, impaciente com a limitação dos outros. Era muito impaciente. E uma das coisas que ela trabalhou muito comigo e que ela me ensinou foi a conduzir, como a Fabi faz muito bem isso, a desenvolver as pessoas, ensinar, né? Porque eu já sabia aquele caminho, a pessoa não sabia. E ser mais assim, como ela falava, né? Mais mestra, mais professoral. Você precisa ensinar, porque a pessoa não sabe e você já sabe. Então, a sua função não é se irritar, a sua função é ensinar. E isso foi também uma coisa que mudou a minha vida e que só aconteceu porque eu trabalhei o meu autoconhecimento. Então, eu não sei quem eu seria hoje se eu não tivesse passado por tantos processos, né? Mas isso eu vejo. Se você não sabe qual é o seu perfil comportamental, você não sabe nem por onde começar a se modificar. Então, procure fazer esse processo de autoconhecimento, porque ele vai mudar a sua história. Acredite, muda mesmo. É verdade. Muda. Porque a gente super começa importante. a ver aquilo que a gente tem mais deficiência. E também é importante a gente olhar com aquele amor, aquele olhar de compaixão para nós mesmos, né? Uhum. Tipo, aqui eu consigo, mas aqui realmente eu não consigo, Uhum. né? E tá tudo bem. E tá tudo E bem. tá tudo bem. Sabe, tem áreas que eu olho e que eu falo, nossa, gente, que legal isso, né? Deixa eu tentar entender como é que funciona. Não, não é pra mim. Uhum. Não é pra mim. Vamos deixar pro profissional que gosta e que sabe. E tá tudo bem, eu não preciso saber tudo, eu não preciso entender tudo, né? Então, eu acho que o autoconhecimento traz isso, né? Essa autopercepção do que é pra mim, do que não é, do que eu preciso trabalhar e desenvolver pro que eu quero, do que não, né? E tá tudo bem. Mas conta um babado pra gente, que a gente adora uma fofoca. Assim, você encontra muitas pessoas, né? Quais são, assim, qual foi, assim, uma situação, assim, muito difícil que você encontrou? De você dar o feedback, a pessoa não aceitar. Como é que é? Qual a situação, assim, que você encontrou que pra você foi um desafio na área que você trabalha? Posso colocar um Traga, caso conta. pessoal. Meu marido. Sempre o desafio é interno. Sempre. Meu marido. Assim, claro que tem... eu nunca tive nenhum caso muito gritante que a pessoa, não, eu não concordo, não é isso, né? Todos sempre questionam, mas eu consigo ali fazer com que a pessoa entenda. O meu marido é muito cético em relação a isso. E aí, assim, foi um desafio. Hoje ele entende. Hoje ele consegue entender que ele tem um perfil, que ele precisa trabalhar alguns pontos, né? Mas foi o caso mais difícil. Aí agora até ele brinca, mas o meu perfil é C, então eu tenho que fazer isso, né? Então, eu acho que é engraçado, às vezes a gente pensa que os desafios serão com pessoas de fora e às vezes está dentro de casa, né? O maior desafio. Mas tu sabes que tem uma analista comportamental também, que também é coach, é psicóloga. Eu quero mandar beijo pra todo mundo hoje.
Misandra, beijão pra você. Uita! Adora! Misandra Moreira, maravilhosa, trabalha com muitas empresárias, com mulheres, né? Com esse desenvolvimento feminino. E eu ficava louca com meu marido, aí ela conduziu o processo do meu marido pra gente descobrir que ele era SI, né? E por isso eu tinha tanta raiva do S dele. Porque tu imagina, o S pro I é a morte. E aí Amém. eu entendi, e aí eu fui trabalhar essa compreensão de como ele era necessário, né? Porque sem um S, mano, sou ninguém. Então, muito necessário, mas esse processo, ele de mudança, ele tem que ser desejado. Com Então, certeza. é isso que eu percebo, sabe, Com Giovana? certeza. Porque quando eu fiz na minha turma, teve uma pessoa que era uma turma de 8 pessoas. E aí, o nosso mentor, ele é muito D. E ele é muito curto e grosso. Quando a pessoa disse assim, mas o meu, não me enxerguei muito nisso, não. Aí ele virou e disse assim, então ou você respondeu o que você não pensava, ou você não se aceita e não se conhece ainda. Pá! E Então, é eu achei isso. assim incrível, porque é realmente isso. Uhum. Se você faz e você realmente responde da forma como você pensa, e você não se enxerga depois laudo nisso, real. é porque Gente, você precisa de um trabalho além do coach, né? eu- Já é um trabalho psicológico mesmo de autoaceitação. É eu um trabalho tenho- cognitivo para você. Cognitivo. É Saber tipo o que você TikTok. acha. Você é assim. Mas se a pessoa quiser fazer Eu contigo tive- esse processo, e aí, como é que funciona? Bom, a gente marca, eu faço atendimento online, então vou conversar, entender qual é o momento da pessoa para poder sugerir, né, o que for mais adequado ali para o momento. Costumo iniciar com análise comportamental, faço esse mapeamento. E aí, trazendo só uma informação do DISC que eu acho bem legal, o DISC que eu utilizo, ele tem feedback. Então, a pessoa ela vai ter a autoavaliação, ela vai avaliar o meio, como ela acha que o meio quer que ela seja, e ela tem ainda adaptado, o feedback das pessoas que estão ao redor dela. Eu já fiz legal. esse também. Então, Esse é ela... uma porrada na cara. Porque eu isso, já às fiz vezes esse a também. gente imagina que o meio tá exigindo aquilo. Só que o meio não tá exigindo aquilo que ele tá fazendo, né? O meio tá exigindo algo totalmente diferente. Você sabe uma distorção do D super interessante? É assim, cara, eu não tô satisfeito com a minha performance. E o outro, cara, tá muito bom. E você tá aqui sofrendo muito ruim, não tá legal. Eu preciso melhorar. A distorção de nível de cobrança interna é gigante. muito grande. É gigante. E aí a Muito pessoa... Gente, eu amo online, gente. Pelo amor de Deus, eu adoro online. Porque Eu online também. tu não sai de casa. Comecei a gostar disso, não pega mais Tu trânsito. não pega trânsito, tu não tem que te Ai, arrumar gente. tanto. Só dá uma garibada assim. Não. Da cintura pra cima, né? Da cintura pra cima, põe alguma coisa. Mas E a pessoa te encontra como? Ela pode me encontrar no Instagram. Meu Insta é Giovana Bovo, _. Giovana com 2 N's. Giovana com 2 N's. Giovanna. Que o pessoal às vezes escreve G, né? Ovana. Então, Giovana Bovo _. Também pelo WhatsApp. Meu DDD é 19, que sou do interior de São Paulo. É 99210-3491. Então, pode chamar, a gente conversa e combina e faz o que for melhor para o momento da pessoa. Muito legal, gente. Eu sou uma pessoa apaixonada por essa questão da análise comportamental, porque realmente, em vários momentos da minha vida, me trouxe, e que nós não falamos, inclusive, aqui dos pilares, né? Dos pilares, dos valores da pessoa, e eu também entendi muito de mim através disso. Eu acho que se você... Não estou falando isso por ser psiquiatra, porque você vê, nós temos aqui uma administradora, uma nutricionista, né? E isso é uma coisa que beneficia qualquer pessoa, até mesmo que não tem uma questão laborativa. Mas se você, como pessoa, você quer ser melhor dentro da sua casa, dentro da sua família, onde você congrega, como liderança, qualquer setor que você atue,
você precisa se conhecer para poder se desenvolver. Senão você sabe nem o que você vai mudar. Então, esse é um convite mesmo para você ser uma pessoa melhor para você mesmo com a Giovana Bovo. Hoje foi uma delícia conversar com você. Adorei, Muito bom. ótimo. Obrigada, viu, pela tua presença obrigada aqui. pelo convite. Né, que é legal? Ela tava nervosa. É um bate-papo gostoso. Mas é isso que importa, que a gente consiga edificar a vida de outras pessoas. E você trouxe um conteúdo riquíssimo hoje. A gente só tem mesmo a te agradecer. Ai, obrigada, meninas. Obrigada, meu amor. Obrigada, Obrigada, tchau. por Tchau, dar meninas. tchau. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau.